Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu, Otávio, vou compartilhar com vocês as operações que eu faço em mini índice, mini dólar, também no mercado americano. Hoje eu vou gravar pra vocês de uma forma um pouquinho diferente, vocês estão acostumados a ver aqui os vídeos aqui no canal, que eu gravo com o mercado fechado, analisando o mercado como foi, trazendo os racionais das operações. Mas hoje eu tô gravando aqui, são 8h52, já fiz algumas marcações no gráfico, quero compartilhar com vocês a ideia que eu vou ter pro dia de hoje, até pra gente ver se vai pra uma linha que eu vou querer vender, querer comprar ou coisa do tipo, beleza? Bora pro gráfico, mas antes disso, você já sabe o que eu vou te pedir. Eu preciso da sua ajuda para ter 1000 amigos aqui comigo. Eu preciso de 1000 inscritos aqui comigo. Já passamos dos 30 inscritos, dos 30 amigos. Agradeço demais a você que já se inscreveu aqui no canal. Mas deixa seu like, compartilha esse vídeo com seu amigo trader que tá começando nessa jornada agora também. E te incentivo, cara. Você que é trader em casa aí também, vida real, te incentivo a postar seus vídeos, compartilhar suas operações, pra gente ter essa troca de ideia, beleza? Bora pro gráfico. Hoje, dia 23 de setembro, 8h50 da manhã. Então a gente tá com o gráfico do mini índice aqui, tá? Então só recapitulando um pouquinho, né, galera? Então a gente tá aqui no semanal, numa grande tendência de alta, só dando uma recapitulada, né? Então a gente tem expansão, contração, ancorando na região das 50, expansão novamente, médias pra cima, né? Então 50, 200, 20, 9, todas as médias pra cima. Mas aqui a gente já tem um padrão de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas subindo direto, né? A gente teve só uma barra ignorada aqui. E hoje eu digo essa semana, né? Pode estar se desenhando uma outra barra ignorada ou talvez até um movimento um pouco mais corretivo, tá? Eu tô de olho mais pra esse movimento corretivo, pra essa região da média 20 ou algo do gênero, que seria algo em torno aí da retração de 50% aqui do semanal, né? Quando a gente cai pro diário, isso aqui, eu já deixei algumas marcações aqui, né? Então, chegando aqui no diário, né? Eu vejo uma região de forte venda aqui, uma região forte vendedora, que tá marcado tanto no semanal quanto no diário, uma região que, acima dos 147 mil pontos, teve bastante pressão vendedora. Aqui a gente tem, jogando para os 60 minutos, eu identifiquei aqui uma troca de polaridade nessa região, dos candles aqui 2, 4, esse outro candle 1 aqui também. Tô trabalhando aqui com a máxima do dia anterior marcada, com a mínima do dia anterior marcada, junto, que é também uma regiãozinha de troca de polaridade aqui, né? Aqui a gente tem uma outra regiãozinha de troca de polaridade importante na minha visão. E aqui o que eu vejo o preço fazendo, né? Então a gente tá aqui nos 60 minutos, a gente tava aqui, né, numa expande, contrai, zigue-zague ascendente, a gente com uma grande impulsão de alta. E quando ele marca esse ponto, o preço vem fazer esse teste nesse último fundinho, perde esse último fundo válido, volta para fazer um pullback nessa troca de polaridade e começa a querer caminhar para baixo. A gente pode ver o preço só caminhando, por exemplo, para a média 9 para acelerar para cima? Sim, pode ser, devido à grande angulação que a gente tá das médias lá no diário e no semanal. Mas a gente pode ver algo também como uma correção para baixo, que o preço tente romper novamente a troca de polaridade, deixe alguma coisa ancorada aqui numa média 20, 50, ou às vezes até na própria troca de polaridade, para deixar um pullbackzinho que a gente consiga entrar e vir buscar talvez essa região de mínima do dia anterior com troca de polaridade antes, ou talvez até vir para essa troca de polaridade anterior, que seria aqui a região da 60, junto com a retração de Fibo, né? A gente pegando essas retrações, né? Então se a gente pega da última grande impulsão de alta, a gente tem uma região de 61%, junto com a média 20 do diário, com a 200 aqui do 60, que é basicamente a mesma coisa da média 20 do diário, mais essa troca de polaridade. Vejo mais vendas, vamos ver o que o mercado vai entregar pra gente. Bom, galera, aqui no dólar também estamos com ele no semanal, então aqui a gente ainda está nessa região de 61% de retração, dessa última grande pernada de alta, né? Então a gente tem esse grande impulso de alta, que fez aqui uma retração na região de 61%, tá? Se a gente pega aqui um Fibo desse topo para esse fundo, a gente está em cima da região de 61, junto com a 200, como eu já tinha trazido no vídeo de ontem para vocês. Só tirar esse... Vocês já viram aqui que é o 61%? Eu vou só tirar esse Fibo para apagar os estudos daqui. Então, ontem, a gente tem esse padrão de martelinho aqui deixado em cima da região de 61, mais a média 200, tá? Desculpa, na sexta-feira, e ontem a gente teve um dia um pouco mais positivo, apesar de ter aqui toda essa região de pavio, a gente teve um dia positivo que não violou a mínima dessa agulhada, vamos dizer assim, né? Mas o preço fechou abaixo da mínima de ontem, certo? Ó, a gente traz no zoom aqui, a gente consegue identificar que ele fechou na mínima de ontem, tá? Então eu vejo aqui no diário, quando a gente vem pro diário, ontem a gente teve aquela defesa da média 9 do diário, mas a gente já vem no diário renovando máximas, né? Então a gente já vem renovando máximas há alguns dias, tá? E eu vejo ainda um pouco mais de pressão compradora, eu vejo o dólar um pouco mais comprado, um pouco mais comprador. A gente já tem divergência aqui de fundos, né? Então aqui a gente tem uma divergência de fundos pelo MACD, dá pra identificar uma divergência. Então eu já vejo ele um pouco mais altista, tá? Olhando aqui nos 60 minutos, o que a gente tem? Pegando este fundo com este topo, a gente tem que ele chegou a beliscar a região de 38%, enfrentou uma dificuldadezinha, voltou
Então, deixa eu só puxar aqui a ferramenta. Então, a gente tava vindo numa tendência de baixa, certo? Opa, deixa eu só marcar em vermelho aqui, pessoal. Tava vindo numa tendência de baixa, certo? E aí aqui a gente começa a ter o quê? Uma correção. Então, a gente tem correção, expansão, contração. Rompe pivô, deixa um topo mais alto, contração, fundo mais alto, expansão, topo mais alto, contração, ancorado na 20, fundo mais alto. Então aqui a gente consegue ver até um padrãozinho de canal, que o preço está trabalhando dentro de um canal de alta, tá? Então aqui, galera, a gente tem um canal de alta já dentro dos 60, tá? Então eu vejo sim uma possibilidade dele vir aqui testar novamente essa região dos 50% ou até essa região da média 20 do diário, tá? Que seria aqui junto com a retração de 61%. Então eu vejo um pouco mais de compras pro dólar. Então o mercado abrindo agora, galera, vamos esperar para ver o que aparece de oportunidade pra gente e atualizo vocês. Bom, pessoal, a primeira operação do dia tá sendo aqui em GER40, tá? É o índice alemão, não sei se vocês operam também, mas eu vi uma oportunidade aqui que pode ser que ele pague. Então aqui pelo 15 minutos ele tá bem bonito, tá? Então o preço expandiu, contraiu, expandiu, contraiu, expandiu, contraiu, expandiu, contraiu. Armou um pivôzinho aqui pelo 15, que se a gente puxar nos 5 minutos fica um pouquinho mais claro, né? Então, essa região aqui, tá, pessoal? Então, o preço expande, contrai, expande. Então, a gente comprou nesse pivôzinho, stop nessa mínima. O stop tá um pouco mais baixo por causa do spread, tá? Então, a gente tá aqui com... Deixa eu só tirar um pouquinho do zoom. Então, a gente tá aqui com um stop de 7 dólares 95, um stop de 8 dólares, tá? E um alvo aqui final de 18 dólares. Não vou fazer parcial, não vou mexer nada. A saída aqui é nesse topo anterior, né? Junto com essa linhazinha azul, que é um canal de baixa no tempo macro. Então vamos aguardar para ver se paga, beleza? Já trago aí para vocês. Bom, pessoal, segunda operação do dia. Então eu peguei aqui a primeira operação da B3, né? Então o índice, ele tava aqui nessa região da máxima do dia anterior, tentando romper. Tocou uma primeira vez, não conseguiu romper. Tocou uma segunda, veio tocar a terceira. Aqui a gente tem fundos ascendentes sendo feito, em cima de uma região de troca de polaridade. Então a gente tem mínimas mais altas. O MACD dando um pouco de condição para nós. Não sei se vai ou não, a gente vai descobrir isso logo, né? Mas a gente tem possíveis alvos. Lembrando que hoje tem falas do Trump, do Lula, do Powell. Atualmente o Lula tá falando nesse momento que eu tô fazendo essa compra aqui. Então vamos ver o que vai desenrolar nesse trade e já atualizo vocês, beleza? Se o preço acelerar a meu favor, eu entrei com 3 contratos, stop de 250 pontos. Eu entrei com 3, se o preço andar a meu favor, eu vou carregar um pouco mais de contratos, depois já atualizo vocês. Bom, pessoal, o índice tá andando aqui, tá? Como eu disse pra vocês, eu tinha entrado com 3 contratos, o preço andou a nosso favor, eu entrei com mais 3. Assim que o preço andou meu risco, que era de 280 pontos, eu protegi no zero. Fiz uma parcial com apenas um contrato aqui com... depois eu vejo os pontos certinho pra vocês, tá, galera? Mas a primeira parcial aqui foi com 330 pontos. Saí agora com mais 360 pontos, com mais 3 posições. E tô com 2 contratos ainda, tá? Vou ver se ele vai pagar segundo alvo desse nosso espelhamento. Então aqui foi esse espelhamento que a gente fez, né? Deste fundo para esse topo. Então, deixa eu deixar ele pretinho aqui. Vamos ver se ele vai pagar esse nosso segundo alvo aqui, né? Com 630 pontos. Tá chegando próximo, né? Vamos ver se ele paga aqui. Ó, tá quase batendo já aqui no nosso alvo final, tá, galera? Vamos ver se ele vai buscar aqui ou se vai querer devolver essa região, né? Tá com 505 pontos. Vou trazer aqui já pra essa proteçãozinha pra 125. Vamos ver como é que vai ser esse candle aí, tá? Vou trazer aqui, ó. Ele chegou numa região que sentiu, né? Sentiu aqui a região. Vamos ver se ele vem pagar o segundo alvo pra gente. Enquanto isso, galera, aqui no GER40, no índice alemão, o preço chegou a andar pra nós aqui 50%, 60% do alvo, tá? Chegou a andar 46 pontos. A gente tava com um stop aqui de 26, 27. Chegou a andar 46 pontos, eu protegi no zero. Quase no zero aqui, tá, galera? Tá menos 1,86 por causa do spread, né? Então se eu deixasse no zero aqui, talvez o preço poderia vir aqui nessa região e acabar tirando. Fiquem de olho nos spreads também. Trouxe aqui pro zero. Ele deu essa barra grande, que praticamente uma barra devolveu quase todo o movimento. E tirou a gente aqui no zero, beleza? Aqui o índice tá devolvendo bastante, né, galera? Sentiu nessa região anterior, né? Por isso que a gente já fez as parciais. Tô quase querendo sair inteiro aqui, tá? Já tô quase finalizando inteiro essa operação no índice, que ele rejeitou bastante. Aqui no 2 minutos entrou rejeição, mas vamos acompanhar, já trago atualizações pra vocês. Só falando do dólar, galera. O dólar, ele deu alguns sinais de venda aqui, tá? Então, quando ele perde essa mínima, né? Ancorado aqui na 20, ancorado na 9, daria pra gente ter batido uma venda aqui. Eu não bati uma venda aqui porque a gente tinha aqui no 15 minutos a cara de uma 200, né? Então, no meu operacional eu não gosto de vender ou de comprar em cima ou atrás de uma 200 ali que estiver contra o movimento, né? Então aqui a gente tem uma 200 que ela vinha caindo, ela começa a ficar plana, né? E ela começa a inclinar pra cima. Então vender nessa região pra mim não era interessante, tá? Então eu não bati venda. Se alguém bateu venda aí, consegue, né, fazer uma projeçãozinha desse pivô, já tá pagando aí segundo alvo. Ou também a gente pode pegar, né, a projeção de um pivô maior
Ele tá aí apagando aí agora primeiro alvo, tem possibilidade de pagar segundo e terceiro já próximo daquele nosso suporte importante anterior, né? Não peguei, fiquei de fora. Eu tava de olho mais pra compras, mas se alguém pegou, tá pagando, né? Tá pagando. Eu apertei um pouco mais o alvo, tá, galera? Deixei aqui dentro da máxima do dia, tá? Porque já tá com 560 pontos, movimento esticado, ele sentiu aqui a regiãozinha de troca de polaridade anterior. Então acho bem ok se o índice falha nessa região, tá? Inclusive eu vou proteger aqui abaixo com 410, 400 pontos. Então a gente sai dessa operação agora já com 400 ou 560. Então entrei com 6 contratos, fiz parcial com 4 contratos. E vamos ver, agora com o final a gente saiu com 560 ou com 400, beleza? Agora é só aguardar, só esperar. Take, rapaziada, take. Pegou nosso take, nosso stop gain. Então o índice ele vem testar essa região de máxima do dia anterior na primeira vez, quando o mercado à vista abre, rejeita, vem testar novamente e vem testar pela terceira vez. O que isso é interessante? Aqui os fundos estavam ficando ascendentes, tá? Então as mínimas estavam ficando cada vez mais apertadas, mostrando mais mais força compradora, tá? Então com essa força compradora, junto com aumento de volume nos candles de força compradora, isso mostra pra gente, então, aqui ó, falando especificamente de volume, né? Esse candle tem bastante volume, esse candle tem bastante volume, esse candle tem bastante volume, esse candle tem bastante volume. Então, nesse momento a gente fez a compra aqui de 3 contratos com stop de 280 pontos, atrás dessa região de VWAP e de médias 229. E é a metade da minha mão, né? Hoje eu estava disposto a operar com 6 contratos. Lembrando, galera, que essa minha conta, essa daqui é a minha conta real, tá? Como vocês podem ver aqui em cima, ó, tá escrito replicador, certo? Esse replicador significa que todas as operações que eu faço nessa minha conta principal estão sendo replicadas para a minha conta da mesa proprietária, tá? Eu já abordei esse assunto com vocês, inclusive se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais específico, explicando melhor como funciona, como configura, eu posso trazer para vocês, só deixa aqui nos comentários. E todas as operações que eu faço, atualmente, eu deixei configurado para ele fazer a mesma operação X4 na minha outra conta. Então, aqui nesse momento, quando eu compro 3 contratos nesse ponto, ele comprou 12 contratos na minha outra conta. Quando eu adiciono mais 3 contratos aqui na superação da máxima do dia, ele compra mais 12 contratos na minha outra conta. Quando eu faço uma parcial aqui nesse ponto com 350, 330 pontos de um contrato, ele vende 4 contratos na outra conta. E assim sucessivamente, né? Explicando um pouco mais o trade, então a gente entrou nessa região, compramos esse rompimentinho de pivô, quando ele rompeu a máxima do dia, eu aumentei a mão, o meu stop era de 280 pontos, quando ele andou o meu risco, eu fiz uma parcial ali de um contrato apenas, saí com 15% só da posição, mas eu trouxe meu stop pro zero. Se ele voltasse e me tirasse no zero, não tem problema. Hoje o dia estava bem volátil, então vocês conseguem ver que um candle jogava o índice 400 pontos para cima, um candle jogava 400 para baixo, um candle jogava 400 para cima, com discursos ao vivo, então muita coisa podia acontecer ao mesmo tempo. Eu quis proteger o máximo possível. Se a operação voltasse e me tirasse no zero, não tem problema, pelo menos eu não teria perdido dinheiro. E lembrando, né, galera, que eu estava com 24 contratos comprados na outra conta e mais 6 contratos comprados na minha conta. Então, se a gente pega o somatório de um stop cheio desse, de 280 pontos, é um financeiro considerável. Apesar de estar dentro do gerenciamento de risco, é considerável. Então, fiz uma parcialzinha de um contrato, depois fiz uma parcial de mais 2 contratos e depois saímos final aqui em cima. Então aqui, galera, é a minha conta pessoal, fiz apenas essa operação no índice, tá? No geral, deu aqui pra gente 380 pontos. Então, é que ele não deixa individualizado aqui, né? Mas, no geral, deu 380 pontos, então, como eu comentei com vocês, comprei 3, entrei com mais 3, fiz parcial de um contrato, depois parcial de 3 e saí total com 2 contratos. Resumo aqui, né, hoje, apenas uma operação, só essa operação. Então, pessoal, tô aqui na conta da 07. Lembrando lá que eu fiz a compra de 6 contratos inicialmente, aqui ele fez a compra de 12, certo? Então ele comprou 8 logo na sequência, comprou 4. Eu não atuei nisso aqui, tá? Eu tô usando o mesmo profit. Então um é o Pro e o outro é o One. Quando eu mexo no Pro, as coisas são replicadas no One sem eu atuar ou sem eu fazer nada, beleza? Depois eu comprei mais 3 contratos, ele comprou mais 12 contratos aqui. Quando eu saí com a minha parcial inicial de um contrato, ele saiu com 4 contratos aqui. Depois eu saí com mais 3 contratos lá na minha real, saiu com mais 12 contratos aqui. E depois a gente fez a parcial final, né? Atingiu o nosso alvo, né? Que nós vendemos 2 contratos lá e ele saiu com 8 contratos aqui. Beleza? Então aqui fechamos o dia com R$ 1.828. Vou abrir o relatório de performance para vocês. Então aqui, né, galera, estamos com a conta real ele aparece conta simulador, mas é porque nós estamos dentro da avaliação, né, da 07. Então a gente está aqui com R$ 2.383 positivo nesse mês.
Lembrando que a gente começou, né, galera, na terça-feira da semana passada. Terça tivemos nosso primeiro dia de avaliação, que foi stop. Segundo dia foi stop na quarta. Quinta-feira saímos positivo. Sexta-feira saímos positivo. Hoje estamos finalizando o dia positivo com apenas essa operação. Então aqui nosso gráfico de operações, né? Tivemos aí um drawdown de 1k400 e estamos agora positivo 2,600, né? 2,383 na verdade, né? Considerando aqui as taxas. Então vamos só trazer para o dia de hoje. Fechamos o dia hoje com R$ 1.810,24. Vamos jogar lá na nossa planilha. R$ 1.810,24. Então, só para bater a planilha aqui, né? Estamos positivos R$ 2.383. Se a gente vem aqui no mensal do Profit, R$ 2.383,32, né? Então, só para ver que a gente está batendo certinho. Estamos na meta aqui de 20k. Estamos longe, mas temos bastante dias ainda, bastante pregões, né? E encerramos assim, hoje somente essa operação na B3, né? Fizemos aquela operação no GER40 que estopou, mas foram apenas as únicas operações do dia. Beleza, galera? E você, como é que foi sua terça-feira? Deixa aqui embaixo nos comentários, fala aí se você foi positivo, negativo, o que aconteceu. Bora trocar essa ideia, deixa o like, se inscreve no canal, preciso de 1000 amigos aqui comigo. Me ajuda, preciso de você, cara. Bora trocar uma ideia, escreve aqui embaixo. Valeu, galera, um abraço, bora pro game, bora pro game.